recomeçando nosso curso de aconselhamento bíblico, aconselhamento para todos. Eu quero agora apresentar o reverendo Jonatas Abdias, co-pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana, em São Paulo. Ele é doutor em aconselhamento bíblico pelo Seminário da África do Sul. E ele vai estar falando para a gente sobre aconselhamento bíblico a crianças e adolescentes. Aproveitem muito e nós vamos estar passando para vocês depois todas as palestras, também o material que está sendo projetado, tá bom? Mas anotem, porque isso vai ajudá-los muito a gravar muito mais. Reverendo Jonatas. Obrigado, irmã. Eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui. É sempre um prazer atender aos convites que a irmã Eleni faz. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Jonatas Abdias de Macedo, professor de aconselhamento no Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, professor convidado no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e também professor na graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de capelão da mesma universidade. Por algum motivo, eu ainda acho espaço para ser pai e marido. Mas, pela graça do bom Deus, tenho tido a oportunidade de estudar e desenvolver a área do aconselhamento. Meu desenvolvimento particular, minha contribuição particular, é o desenvolvimento dentro desse universo chamado de aconselhamento redentivo, que eu espero algum dia a gente ainda ter tempo e condições de tratar deste tema em específico. Dito isso, meu privilégio nesta manhã, nesse final de manhã, falar aos queridos irmãos sobre aconselhar crianças e adolescentes. Eu vou ter uma abordagem diferente para crianças e pré-adolescentes e depois para adolescentes e jovens mais à tarde. Sobre este tema em específico, eu gostaria de iniciar nessa introdução dizendo que não dá para a gente tratar de tudo. Não dá para eu chegar aqui e falar sobre, infelizmente, sobre crianças e pré-adolescentes. Então, eu tenho alvos claros e específicos para cada palestra. Para essa, eu gostaria de estimulá-los a estudar e a desenvolver esta área. Nós estamos amalgamando aqui, e por isso eu fiz uma opção de falar só de crianças, porque eu entendo que o aconselhamento de pré-adolescentes ou de juvenis é uma área per si que é nova e que precisa ser desenvolvida. Os problemas e os desafios dessas crianças entre 8 e 11 anos, elas hoje já são específicas. Há um mercado voltado para este público. Então, não se fala mais de crianças até 11 anos. Hoje você tem segmentado muito especificamente com estudos, com trabalhos, com pesquisa. Então, os ataques, se você preferir dizer assim, eles ficaram muito mais focados. Então, hoje não se ataca crianças, você ataca especificamente segmentos da área infantil. E a pré-adolescência, ela é uma área ainda em desenvolvimento, tanto do ataque do inimigo quanto na defesa da igreja, defesa cristã, a defesa da família. Então, não vou falar muito sobre pré-adolescentes. Eu vou falar sobre crianças. E por que eu fiz esta escolha? Porque na minha carreira, eu tive mais oportunidade de aconselhar crianças do que pré-adolescentes. A primeira pré-adolescente que eu aconselhei é minha filha, quando ela chegou na pré-adolescência. E eu vou falar pouco sobre jovens, porque apesar de eu ter aconselhado bastante sobre jovens e jovens específico, eu estou muito envolvido com aconselhar a adolescente que mora comigo. Então, eu entendi que se eu trouxesse, além do conteúdo técnico, um pouco da experiência de quem já enfiou a mão na massa, vocês teriam mais coisas interessantes para anotar e para aprender do que apenas uma coleção
de elementos teóricos. Então, feita essa introdução, eu gostaria de rapidamente convidá-los para uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui já há algum tempo reunidos para aprender como te servir na área do aconselhamento, de maneira que, manuseando a palavra, não tenhamos do que nos envergonhar e honremos o teu santo nome e a tua santa verdade. Mais uma vez pedimos que o Senhor coloque a tua mão abençoadora e nos dê um tempo agradável, mas também instrutivo. Abençoa-nos com a tua presença e com a tua graça, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer esse negócio funcionar. Ok. A primeira pergunta, então, que eu quero fazer aos irmãos... Fui eu ou foi... Cadê? Nem foi ele, então fui eu. Eu fiquei perguntando, será que fui eu que colocou esse slide lá, porque eu não estou vendo ele daqui, mas apareceu o que eu queria. Deixa eu ver só um minutinho aqui. Então sou eu mesmo, só conferindo se eu não estou fora de controle. A primeira pergunta, então, que eu quero trabalhar com os queridos nesta manhã é se crianças devem ser aconselhadas. Eu sei que, à primeira vista, parece uma pergunta boba, porque, primeiro, você veio sabendo que esse era o tema, e, segundo, alguém preparou uma palestra sobre isso, então parece muito óbvio, mas não é tão assim, não. Eu acredito que a pergunta se crianças precisam de aconselhamento está errada, porque ela parte de um pressuposto errado. Outro sim, nós já vivemos, em um slide posterior eu vou trabalhar com isso, mas me permitam adiantar, que a nossa impressão e a nossa postura inicial nunca é abordar a criança. A gente está setado, configurado para pensar em aconselhamento de crianças. Aconselhamento de crianças, ok, vamos conversar com os pais. Vamos conversar com os pais. Porque com criança você precisa ter poderes mágicos, você precisa ter formações maravilhosas. Aconselhar criança é ou difícil, ou impossível, ou é alguma coisa para a qual você não tem a menor vocação ou chamado. No final das contas, a criança fica sozinha, precisando de ajuda, e não recebe. Então, a primeira coisa que eu quero começar a alertá-los é que o simples questionamento se crianças precisam de aconselhamento já demonstra que estamos indiferentes aos dramas pelos quais passa uma criança. Estamos indiferentes aos dramas pelos quais passa uma criança. E nós somos indiferentes às crianças de maneira geral. A crítica aqui é tiro de garrucha, né? Vai voar bala para todo lado, mas a intenção é pegar a maior quantidade de gente possível mesmo. Porque nós somos indiferentes às crianças, isso é errado. Vai dizer que você nunca esteve em uma festa de crente e o pessoal reuniu para orar e não chamou as crianças. Quer dizer, criança não ora, criança pode comer igual cachorro, igual bicho. Não agradece a Deus. Quando a criança vem com um drama terrível para falar com você, você vai dizer que nunca passou pela experiência de ou ser minimizado ou minimizar o problema de uma criança dizendo, isso é besteira, espera você crescer para enfrentar problemas realmente sérios. Nós somos indiferentes aos dramas das crianças. Nós não entendemos alguns dos problemas que eu quero pontuar aqui, não especificamente, ainda que en passant, eu quero mostrar para você que, sim, crianças precisam de ajuda porque precisam superar seus pecados como qualquer um de nós. Então, nós temos algumas coisas em nós que dificultam o aconselhamento infantil. Pressupostos errados, 2 pontos. Por algum motivo, alguns de nós abraçam o conceito equivocado. Eu não vou dizer a palavra que me ocorre, porque está gravando. Se não estivesse gravando, eu diria maldito. Mas como está, não vou dizer.
do idade da razão. Crianças são inocentes porque ainda não alcançaram idades da razão. Lembra que você está sob o tópico pressupostos errados que me impedem de aconselhar crianças. O primeiro deles é idade da razão. Isso é terrivelmente errado. Se você tivesse uma Bíblia aí e quisesse abrir no Salmo 51, você ia ler lá que Davi confessa que em pecado foi concebido pela mãe. Você pode ler esse salmo e dizer, fale de você, Davi. Não é todo mundo que passa por isso. Meu filho é um santo anjo. O filho das minhas familiares são anjos divinos que foram entregues para que eu possa preservá-los. Em algum momento a sociedade irá estragá-lo. E ele vai saber disso, ele terá chegado à idade da razão, porque até lá ele não raciocina, até lá ele não pensa, até lá ele não tem razão. É verdade, eu digo para minhas filhas que elas não têm a idade da razão. Eu digo para elas, minha filha já tem 13 anos e ainda não chegou na idade da razão, eu ainda tenho razão. É assim que funciona a idade da razão lá em casa. Segunda coisa que eu vou chamar aqui, você está anotando, estou tentando ser bem prático e tocar bem a sua vida para você mostrar que essas coisas têm nomes teóricos, mas elas se encontram com a realidade de outras formas. A segunda forma ela está com sono. Anota isso, porque essa frase ela é pecaminosa. Porque ela abre espaço para que pecados encontrem seu lugar na nossa vida. Quando a criança faz alguma coisa errada, que claramente te envergonha, não é a criança que está passando vergonha, é você. Sabe como você se desculpa? Ela está com sono. Quem é que... desculpa, eu não quero provocar ninguém, mas hashtag quem nunca. Você já desculpou com o comportamento pecaminoso de uma criança dizendo que ela está com sono? E o pior, você fica com dó da pessoa que está passando vergonha, e aí você oferece uma desculpa, de graça. Você nem cobra por isso. Não, ela está com sono. E você meio que concorda. Olha, sono pode até abrir espaço para que pecados saiam mais fácil. Eu, quando estou com sono e cansado, peco com mais facilidade. Mas se eu chegar no dia do juízo final e chegar para o Senhor Jesus e dizer, olha, mas esses pecados que estão no livro aqui, esses foram com sono. Acho que eu não sei se vai dar certo. Você pode tentar. Eu não arriscaria. Então, não é para mim uma questão que a gente trate da perspectiva de questionar se criança deve ou não receber aconselhamento, mas afirmar que muitos problemas, repare no que eu vou afirmar agora, eu estou dando aqui as dicas para você ir anotando, repare no que eu vou falar agora, que muitos problemas experimentados após a infância poderiam ser mitigados, se não extintos, caso a criança tivesse recebido aconselhamento. Me permita repetir. Muitos problemas experimentados após a infância poderiam ser mitigados, se não extintos, caso a criança tivesse passado por aconselhamento solidamente bíblico, porque está passando por um período construtivo da vida. Então, é como se você estivesse construindo e no meio do caminho você deixasse de fazer algumas coisas. E depois, quando a construção termina, algo saiu torto, algo precisa ser reformado. Eu pastorei uma igreja que ela exteriormente tinha muito potencial para crescer. A construirmos ensino, estávamos crescendo, a igreja estava aumentando, falamos, precisamos construir uma galeria, precisamos aumentar. E aí fui à planta e achei a planta e vi que tinha condições de construirmos. Cheguei com um projeto e sugeri ao conselho, vamos construir? Na igreja presbiteriana, o pastor não sai fazendo as coisas, ele precisa vender o seu peixe para um grupo de pessoas que vai pensar se ele é louco ou não. A gente chama esses de presbíteros. Aí eles chegaram assim, pastor, a ideia é ótima, mas ela não é praticável. Aí eles foram me contar a história, que no momento que eles estavam construindo
aquele prédio, eles tomaram decisões de não fazer certas coisas porque dava muito trabalho, porque custava muito dinheiro, porque ia atrasar a obra. E eu ficava pensando, gente, é igualzinho criar criança. Porque quando você vê um problema e você não age sobre o problema, saindo pelas desculpas, você está fazendo as mesmas escolhas que os líderes do passado fizeram naquela igreja. Dá muito trabalho, é cansativo, eu vou perder tempo. E eu vou falar aqui de algumas dessas situações que podem custar caro para você no processo de criação de filhos. E não é só financeiramente. Não é só financeiramente. Tá? Vamos caminhar. Engraçado, caminha aí, não caminha aqui. Aí eu tenho que fechar aqui e deu erro. Quase pronto. Ok. Quase pronto não resolve. Então é isso aí que eu acabei de falar, né? De fato, a impressão que temos é de que não deveríamos aconselhar as crianças, mas seus pais. E nós precisamos abandonar esta noção, tá? Por dois motivos. Olha, agora achei como fazer isso aqui funcionar. Ótimo. Por dois motivos. Primeiro, são dois motivos. Primeiro, você está lendo aí. As crianças enfrentam muitos, se não todos, os problemas da vida que os adultos enfrentam. Eu acho que se você não está disposto a aconselhar crianças, é porque você ainda não entendeu que crianças não têm vida boa. Aí você fica pensando, então não vou ter filhos, porque eu não quero pôr filhos neste mundo para sofrer. Você não põe filhos no mundo porque você os ama, você põe filhos no mundo porque Deus disse crescer e multiplicai. Você põe filhos no mundo porque é um fruto natural de um casamento feliz e saudável. Crianças são inevitáveis. E que bom. Eu não estou dizendo também que você não devia evitar filhos e sair fazendo 14. Tá? Gostaria muito que nós tivéssemos um mundo onde a gente pudesse ter de Israel para frente. Mínimo 12. Adoraria. Adoraria. Não tenho muitos filhos, porque Deus não me deu. Mas adoraria ter. E não tenho muitos porque não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro mesmo. Mas isso não é um impedimento para ter filhos. Porque você não precisa ter dinheiro para ter filhos, você não paga por eles. É gratuito fazê-los. Não é? Tem gente que entendeu ali em cima. O que eu estou dizendo é que nenhum motivo do mundo vai justificar você não dar atenção aos filhos que você tem e aos filhos que você tem contato. Porque eu não estou dando uma palestra para pais, eu estou dizendo que você, conselheiro, não deve fugir quando vir uma criança com problemas. E não é dizendo para os pais que eles deviam ter feito assim o assado, ou abordando necessariamente os pais. Pressuposto errado. Crianças não têm problemas, crianças têm vida feliz, crianças não passam por dramas, crianças não têm problemas do coração. Esse é o primeiro pressuposto errado que você tem que abandonar. Crianças enfrentam medo, ansiedade, ira, obsessão, depressão, compulsão, emoções instáveis, confusão, egoísmo, impulsividade, sofrimento, controle e manipulação, autoconceito deturpado e problemas de relacionamentos. Crianças passam por tudo isso. A gente dá outro nome. Você, como é um adulto, está acostumado a dizer para o seu médico o que você está sentindo. Nós estávamos recebendo um casal em casa que também tem filhos pequenos, mas os filhos deles são menores do que os meus. E eles estão se aproximando porque eles estão tendo lutas para criar a criança. E em um determinado momento, a minha filha mais nova chegou e falou assim, mamãe, eu não estou me sentindo bem. Eu estou com os olhos ardendo, garganta arranhando, dor de cabeça, me sentindo assim. Aí ela ficou pasma, falou, então quer dizer que a sua filha já te dá todos os sintomas? Não precisa descobrir, não precisa... Ela chega e fala, eu quero uma filha assim. Eu falei, a diferença é que a minha tem 9 e a sua tem 1.
Vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Às vezes eu brincava em casa, quando as minhas filhas eram menores, e elas nos irritavam fazendo coisas de crianças, e eu falava para minha esposa para tentar fazer eu e ela acordar. Eu falava, mas ela se comporta como se fosse uma criança de 3 anos. E a minha esposa falava, mas ela tem. As crianças passam pelos mesmos problemas, mas ela não vai dizer para você, com 4 anos de idade, para mamãe, papai, estou com depressão. Se isso acontecer, nem a mim você tem que procurar. Eu não sei nem a quem, para falar a verdade, mas começa com a Eleni. Não é? Você não vai ter uma criança dizendo, estou ansiosa. Mas você saberá se ela está passando por isso. Crianças podem revelar esses problemas de diversas maneiras dentro de sua esfera de vida, mas se você estiver atento aos alertas, você enxergará. Segundo elemento aqui que você deve saber e se encorajar para aconselhar crianças, é que os princípios das Escrituras são válidos para as crianças, tanto quanto para os adultos. Esse é um princípio mais desafiador, porque a gente entende que a Bíblia ela é útil para tudo o que ela diz ser, se você tem 18 anos. Se você já decidiu por isso, crianças são puras, não é? Elas não precisam disso. E a gente não entende que a Escritura ela é válida para as crianças também. E a parte mais difícil que você deve estar imaginando é, ok, estou curtindo o que o senhor está falando, mas é impraticável. Como é que eu vou falar de princípios bíblicos para uma criança de 5, 7, 3 anos? Vou sentar com ela, vou abrir a Bíblia e falar os princípios deste texto, e ela... Tá, isso e o sítio do Pica-Pau Amarelo dá no mesmo. E só faz sentido para vocês, porque hoje em dia as crianças estão em outro mundo. Elas estão no mundo bita. Elas não estão no mundo mais nosso. Sítio do Pica-Pau Amarelo ficou para trás. Né? Peppa Pig já não é mais um problema. É um problema do passado. As coisas são muito rápidas, só entende essas coisas quem tem criança pequena. Contudo, como é que eu faço para administrar esses princípios? Eu administro de maneira compreensível as crianças, pois elas pensam e processam as ideias de maneira distinta. Por exemplo, você não chega para uma criança e explica para ela o tema depravação total. Você não vai chegar com ela e falar assim, hoje, filha, nós vamos estudar sobre o conceito de depravação total. Talvez você esteja ouvindo essa expressão pela primeira vez na sua vida, que dirá a criança. Mas você pode sentar com ela e explicar que quando ela mente sem que ninguém tenha ensinado. Quem ensinou você a mentir? Mãe, eu não minto. Lembra quando você fez isso, isso, isso? Quem te ensinou? Foi seu pai? Foi sua mãe? Não. Isso estava dentro de você? Eu tenho um irmão que está aconselhando os próprios filhos e, quando eu fui pregar, eu sentei no chão com as crianças e ensinei para elas sobre o tema do meu sermão, que seria que Deus é fiel mesmo quando disciplina. E tinha uma foto de uma mãe disciplinando a criança. Eu falei, o que vocês estão vendo na foto? E é curioso como a gente é tão eivado de pressupostos que a gente não consegue ver o que está na foto. Criança consegue. Eles não viram uma coisa, eles viram as duas coisas da foto. Aí as crianças disseram, pastor, a gente está vendo uma pessoa apanhando e uma pessoa batendo. Eu falei, muito bem. Exatamente. Quem está apanhando? A criança. Quem está batendo? A mãe. Falei, essa criança está apanhando por quê? Não precisei dizer, porque ela fez alguma coisa errada. Eu falei, e isso? E a mãe, por que está batendo? Falei, porque ela fez alguma coisa errada. Eu falei, não, peraí. Agora é a hora que o pastor tem que entrar.
Vocês sabiam que nesta foto tem alguém fazendo alguma coisa certa e alguém fazendo alguma coisa errada? Ah, as crianças mataram na hora, quem está fazendo a coisa certa é a mãe. Eu falei, exatamente. Eu vou falar para os adultos que Deus é fiel, Deus está fazendo certo quando Ele disciplina a gente. Aí essa criança, do meu amigo, a mãe falou assim, faz um desenho da pregação. Ela fez um desenho lá, onde a Bíblia estava no peito, e era mais ou menos a mãe batendo nele na cabeça. Ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, mãe, isso aqui eu sei que você está fazendo certo, mas é que eu peco aqui, mas eu sei que eu sou crente aqui. Eu não quero, eu amo Deus, mas aí eu já pequei aqui dentro. Aí a senhora tem que me corrigir, eu não gosto não. 5 anos. Crianças também precisam ter a Bíblia ministrada a elas. Não é somente os pais. Então, hoje eu não vou falar do que os pais precisam e de como você falaria aos pais. Eu vou falar das crianças, de como você acessa as crianças. Crianças também podem ser tocadas pela palavra de Deus quando esta é apresentada a elas de maneira apropriada para a sua idade. A pergunta é: como? A pergunta é como? Como é que a gente faz isso? Né? Como aconselhar crianças? Eu gasto o restante do meu tempo dando aí algumas dicas práticas. Essas dicas práticas, elas nem, na verdade, são minhas. Elas são baseadas em um outro texto de um outro conselheiro de crianças. A diferença é a abordagem que eu vou dar aos mesmos temas. Tá? A primeira coisa que você deve fazer é estabelecer um relacionamento com essa criança. Com adultos, a gente sabe, é mais fácil. A gente já passou por muitos estágios da vida, mas a gente esqueceu, faz muito tempo que a gente foi criança, não é? Estabelecer relacionamento com uma criança é difícil. Então, a primeira coisa que eu digo para o pai que chega com a criança no meu gabinete para se aconselhar é: eu geralmente levo algumas semanas para aconselhar, mas eu vou precisar de mais 2 ou 3 semanas, além do normal, e eu preciso que você saiba disso. A pergunta é sempre a mesma. Por quê? Falou, porque a sua criança não me conhece. Ela sabe que eu sou amigo do pai dela, da mãe dela, mas eu e a criança não temos um relacionamento. Então, as 2 primeiras sessões, eu não trato problemas. Eu estou restabelecendo relacionamento com a criança. E como a gente estabelece relacionamento com a criança? A gente senta, cruza a perna e faz pergunta para as crianças, certo? Não. E esta mãe em específico ficou muito chocada quando eu, que tinha que fazer uma devocional, então eu estava de terno, eu tirei o terno, tirei a gravata, sentei no chão e comecei a brincar com a criança. Ela não entendeu nada. Segunda sessão, a criança já estava mais à vontade, perguntou se podia pegar nas minhas coisas. Meu escritório ele tem que ser polivalente, porque eu não sou especialista de crianças, então eu não tenho um escritório preparado para isso, mas geralmente pessoas que estão especializadas em aconselhar crianças têm ambientes apropriados no seu escritório, como uma área de brinquedos, um centro de interesse com coisas típicas de criança, vidros espelhados, coisas do tipo, brinquedo, whatever. Na minha tem uma coisa ou outra que eu deixo lá, eu gosto muito de miniatura, então eu tenho uma miniatura do Starfighter. Se você não sabe o que é Star Wars, você não entendeu o que eu disse. Eu tenho um jogo de xadrez, eu tenho uma coleção de canecas. Se a criança pedir, eu tenho umas réplicas pequenininhas, posso brincar? Posso. E eu percebi que essa criança se interessou pelas minhas espadas. Então, eu tenho um conjunto de uma miniatura de 2 espadas, 2 katanas, e ele perguntou se podia brincar, e ele adorou as espadas. E eu achei aquilo ótimo, porque as espadas seriam o meu gancho. Eu percebi que aquele seria o canal pelo qual eu iria entrar no coração daquela criança, porque a espada me fornece muitas analogias interessantes. E nós realmente usamos essa analogia da espada do Espírito. O problema dele era medo. Essa criança estava enfrentando medo. Como é que eu faço para que ele se torne corajoso? Eu usei a espadinha para apresentar a espada do Espírito.
Quando essa criança voltou com os pais para me visitar em casa para agradecer, ela me entregou um desenho de gratidão. E no desenho ela estava com uma espada na mão e a Bíblia na outra. Diz, obrigado, pastor. Ele entendeu como usar a espada do Espírito. 5 anos de idade. Interessante, né? Vamos considerar o valor também de ter presente nos encontros os pais. Ok, vou conversar com as crianças, então, se me dá licença, às vezes sim, às vezes não. No período de envolvimento, eu pedi para a mãe esperar lá fora. Ou para o pai. Já aconteceu também de um outro caso que eu pedi para os pais vieram, a gente quer ficar perto, eu falei, olha, vamos beber uma água, eu quero ficar sós com a criança, vocês podem até ficar olhando de longe, mas eu preciso ter um momento onde vocês não filtrem o meu relacionamento com as crianças. E eu tenho um relacionamento com as pessoas. Eu não me relaciono com as crianças via os pais. Eu preciso me relacionar diretamente com a criança. Então, eu sento com ela, eu brinco, eu faço piada, eu faço cosquinha. O pessoal acha que eu gosto de crianças. Eu finjo bem. Eu tive dificuldade para criar meus filhos. Mas você não ama seus filhos? De paixão, mataria por eles, por elas, né, que só tem menina em casa, sou o único menino da turma. Mas eu não gosto de criança. É difícil, criança é um trem complicado. Eu gosto de conversar sobre teologia. Não dá para conversar com teologia com criança. Eu estava fazendo doutorado, eu explicava as coisas em casa, elas faziam cara de ué. Era muito mais divertido conversar isso na universidade. Passou por isso? É uma delícia. Não, ensinar é diferente. Como eu adoro ensinar, mas crianças exigem outra coisa em casa. Minhas filhas precisavam de um pai e não de um professor. E eu não podia vê-las como colegas, elas eram minhas filhas. Então, eu tive que aprender a me relacionar com crianças, gostando ou não. Foram elas que me ensinaram e eu passei a gostar depois que eu passei a amá-las. Eu vou dizer que eu adoro, não sei, eu gosto de gente. E como criança é gente, não sei se vocês sabem, é que tem uma musiquinha que a gente aprendeu na infância, eu e minha esposa, a gente foi da mesma igreja e a musiquinha dizia que criança é gente em potencial. Eu acho aquilo tão demoníaco. Então você tem que se relacionar com a criança porque ela já nasce à imagem e semelhança de Deus. Então, fala com ela, entendeu? Tenta entendê-la. E às vezes eu sofro porque tem crianças que só a mãe entende. Aí eu tenho que manter os pais por perto, porque a mãe e o pai é o dicionário, é o Google Translator. Então, eu pergunto, a criança responde, traduz aí, para a gente ir interagindo, tá? Mas os pais representam um ponto de segurança e proteção para a criança. Ela várias vezes vai olhar para os pais para pedir aprovação para o que você está falando. Então é importante ter os pais ali. Eu falava algumas coisas e a criança olhava para a mãe, porque assim, tipo, não é isso que eu estou aprendendo, será isto verdade? Então os pais, eles ajudam nesse processo. No começo eles queriam pegar as minhas palavras como gancho e sair ensinando as crianças. Aí eu tenho sempre um momento em que eu recebo a criança sem os pais, um segundo momento onde os pais e as crianças estão na sala, e um terceiro momento onde só os pais ficam na sala e as crianças saem. Porque aí eu explico, pai, fica quieto, você não pode falar durante a sessão. Você não pode participar. Você vai ter todo o tempo do mundo a criança saindo daqui, eu vou falar disso já já. Mas só me valida. Vai lá, diz ok, mas deixa eu interagir com a criança, tá ok? Não se esqueça de que seu gabinete, sua sala, seu quarto de hospital é um lugar estranho, onde ela encontra um estranho. Você não é amiguinho dela, não é amiguinha dela, vai ser, mas ainda não. E a criança precisa ganhar confiança. Outra razão pela qual é de grande valia ter os pais
é você ser um modelo. Os pais veem como você interage com a criança e aprendem. Já aconteceu de alguns pais dizerem que passaram a fazer com os filhos em casa porque me viram na sessão de aconselhamento. Eu tinha vergonha de sentar com o meu filho no chão para fazer o que você fez. E como eu nasci sem esse aparelho extremamente útil para a vida social, que é a vergonha, e eu nasci sem, para mim é mais fácil. Então, quando a gente foi falar sobre Daniel na Cova dos Leões, e essa dica eu recebi do Ted Tripp, o autor do livro Instruindo o Coração da Criança, nós fomos para debaixo da mesa. A minha esposa adorou. Vocês tinham que ver a cara dela. Ela estava tão brava, que ela falou, por que precisa disso? Aí eu falei, olha, com essa cara de brava você vai ser a leoa. E aí ela acabou virando a leoa, não teve jeito. E para essas coisas foi muito marcante para as nossas crianças. Eu faço isso no gabinete. Se precisar, eu rolo com as crianças no chão. Porque para elas é muito fácil isso. E a gente tem muita, amassar minha roupa, vai desfazer a chapinha, vai amassar o vestido. Ok. Você vai aconselhar crianças naquele dia, vá preparado. Então, os pais vão ver em você como faz. Isso ajuda muito. A maneira como você aborda. Porque no começo eu não era assim. Eu não era assim. No começo eu era um professor de seminário dando aula para crianças de 2 anos. A minha esposa sempre falava assim, Jonatas, fala mais fácil. Mas isso é o mais fácil, hipostase da união mística da igreja. Como assim mais fácil? Jonatas, fala de um jeito que elas entendem. Você está me dizendo que elas não estão entendendo a expressão teontologia. É isso que você está me dizendo. Para mim foi difícil simplificar. Crianças precisam que a gente fale mais fácil. Os pais não sabem fazer isso, aprendem com você. Eu quando era pai, não sabia fazer. Agora tem pai dizendo, nossa, como eu aprendo com você? Eu falo, vocês não sabem o que eu passei. Não é? Vamos seguir, porque nós estamos no como, mais um como aí. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aconselha crianças? É a resposta que eu estou dando. Colete dados. Colete dados sobre a situação, conversando com os dois. Na sessão, você terá 2 pessoas, a criança e os pais. Tem horas que você tem que pedir licença e perguntar para o pai alguma coisa. Tem horas que você tem que parar de conversar com o pai e perguntar para a criança. O seu foco é a criança, mas tem horas que você precisa recorrer à ajuda. Mas colete dados. Lembrando que coletar dados não é ficar só fazer o que você está fazendo. Você deve anotar? Deve. Minha memória é péssima e eu aconselho muita gente. Se eu não anotar, eu esqueço. E de vez em quando é um exercício de humildade de chegar para o aconselhado e falar, você me perdoa, eu não lembro o que a gente conversou na última sessão, porque eu não escrevi. E aí o aconselhado precisa me dizer, mas imagina você falar isso com a criança. Não lembro o que a gente conversou. Eu falo, não lembro ter vindo. É uma criança. Tanto faz. Como é que você vai fazer? Ok, anote. Mas anote muito e mais do que dados. Colete esses dados. A ideia é que você seja bom ouvinte e bom, como é que diz isso? Observador. Quando você faz uma pergunta para os pais, a criança não reage porque ela não entendeu o conceitual teórico dessa pergunta. Mas os pais começam a dar exemplos. Veja como a criança reage. O reverendo Vadislau diz que todo conselheiro tem que tem que ter estômago e tem que ter bom golpe de vista, igual médico. Porque estômago, porque você vai ouvir muita coisa ruim, e dependendo de onde você trabalhar, pegar crianças que foram abusadas, você precisa ter estômago para isso. Como você verá, o meu último slide trata da bênção que é, porque é um dom e um chamado aconselhar crianças. Mas ele conta a história lúdica do médico que estava provocando os alunos
e falou, era um cadáver, falou, vocês precisam ter bom golpe de vista e estômago. E aí ele cortou o cadáver, enfiou o dedo e chupou. Falou, quero ver onde vocês dão conta de fazer isso. Aí o aluno, tentando impressionar o mestre, foi lá, abriu outro rasgo, enfiou o dedo e chupou. Aí ele falou, parabéns, mas a nota é 5. Mas eu fiz exatamente o que o senhor fez. Não, você fez metade do que eu fiz. De fato, você está de parabéns, você tem estômago. Mas seu golpe de vista é terrível, porque eu passei um dedo no morto e chupei o outro. Se você não for um bom observador, você não vai notar que quando o pai fala de certas coisas, usa certas palavras ou tem certas posturas, a criança se mexe diferente, fala diferente, pisca diferente. E nesse caso era um medo tão específico que foi fácil de rastrear, porque toda vez que ela falava da cena, a cena tinha uma espada. Ele tinha visto um filme, tinha ficado impressionado com a espada, e era por isso que ele estava tão encantado com as minhas espadas. Eu tinha que redimir a ideia de espada na cabeça dele, porque aquela espada era do mal, a minha espada era do bem. A minha espada não transmitia medo, eu apresentei uma espada que ele podia carregar no coração. E isso libertou ele de todas as outras espadas. Mas a hora que ela falou, eu matei a charada. É por isso que ele gostou tanto da espada. Mas se você não tiver bom golpe de vista, você não vai fazer bem o seu trabalho. Como é que eu faço para aconselhar crianças? Você tem que usar adequadamente a Bíblia. Como é que eu faço isso? Por conta do vício impregnado que algumas escolas dominicais deixam em nós, não sei se é o seu caso, não sei se é o caso aqui, e não quero saber. Eu sei que, por onde eu passei, como aluno e como pastor, eu vi, não só nas igrejas que eu estava, mas ao redor de mim, este vício que é abordar, na maioria das igrejas, os ensinos bíblicos para crianças de maneira despreocupada com o que o texto realmente ensina. É básico. Primeiro que a gente só ensina historinha, e a segunda coisa, a gente termina com a moral da história. E a moral da história é sempre péssima. Eu estou pregando em Daniel, uma série em Daniel, e eu já avisei para a igreja, a moral da história não é que você tem que ser como Daniel. Primeiro, tu nem é tão bom assim. E a igreja ficou, como não? Eu falei, então tenta. Então tenta. A segunda coisa a moral da história não é que você tem que ser como Cristo. Que se você conseguir, você não precisa dele. Se você conseguir fazer o que Cristo fez, por que você precisa de um Redentor? A moral da história é que o mesmo Deus de Daniel pode ser o seu. Creia como Daniel. E isso vai fazer toda a diferença. Mas aí não tem moral da história. Entendeu? Porque a ideia não é ser moralista. E a gente é muito moralista com as crianças. Quando eu mudei a estrutura do departamento infantil da igreja que eu pastoreei, ou de uma das igrejas que eu pastoreei, os professores começaram a fazer congressos, começaram a ter mais reuniões de preparação. E eu me lembro do testemunho de uma professora em específico. Ela disse, pastor, desde que o senhor chegou, está mais difícil dar aula para criança. Porque agora a gente precisa... Olha o que ela falou, porque agora a gente precisa estudar o texto. Sabe qual é o problema? Você quer dar qualquer cristianismo moralista para a criança, quando o que você tem que ensinar para a criança é o sentido do texto bíblico. Quando se trata de adultos, o ensino do texto, a gente toma maior cuidado. A gente diz assim, entre pastores, se a gente picar o fumo, o povo vai perceber. Se a gente não falar o que o texto está falando, a pessoa vai vir depois e falar, pastor, mas o que o senhor falou não está aqui no texto. Você me ajuda a ver aí, que esquisito. Mas a criança não vai dizer isso, né? A criança não vai retrucar.
A criança não vai questionar, e é até esquisito se uma criança fizer isso. Entretanto, é justamente por isso que deveríamos ser mais profundos e mais versados nas verdades de um determinado texto. Pense sobre quão desonesto é enganar uma criança que não tem condições de se defender de uma interpretação equivocada de um texto que você deu. Isso é defraudar a criança do direito que ela tem, dada por Jesus, de ter acesso à verdade da palavra. Dar qualquer coisa e qualquer ensino baseado num texto devia ser crime. Você está preparado para, desculpa o termo, fazer exegese de um texto bíblico porque você vai aconselhar uma criança de 4 anos? Se não está, você entrou na sala errada. Aqui dentro você está ouvindo o oposto. Você tem que conhecer um texto como se você fosse pregar na sua igreja, e nenhum de vocês vai. Porque você vai aconselhar uma criança. E só quando você conhece muito bem a verdade de um texto, você consegue simplificar ao ponto de dizer em uma palavra. A minha esposa foi treinada por mim para me fazer mal. Eu digo para ela assim: querida, pergunta para mim no sábado o que eu vou pregar no domingo. Se eu demorar mais do que 2 minutos para explicar, eu não estou pronto. Ela resolveu botar em prática. E aí eu sofro, porque essa é uma dica que o Martin Lloyd-Jones deu no livro Pregação e Pregadores, que ele fazia com a esposa dele. E ele disse que várias vezes ela perguntava assim, ele falava brincadeira, né? Me acorda no meio da noite e pergunta sobre o que eu vou pregar. Se eu não estiver pronto para responder em uma frase, é porque o sermão não está pronto. E a criatura não fazia. E aí ele disse que várias vezes ele teve que se levantar e voltar para estudar, porque o sermão não estava maduro. A minha esposa faz isso. E aí eu vou tentando explicar, e ela começa a rir, eu falo, me lasquei. Porque ela diz assim, não está pronto, né? Ainda bem que a minha é caridosa. É quase que... Mas repare, você está pronto para abordar o texto que você vai falar para a criança? Se você vai tirar um coelho da cartola, cuidado. Tem mais bichos que têm orelhas, e você pode tirar coisas horríveis de um texto que não são como coelhos. Você tem que conhecer o texto. É um desafio enorme, não é? Você não deve, nem tem autorização para alterar a verdade só porque ela é complexa ou profunda. Se você não consegue dizer a verdade bíblica em linguagem compreensivelmente infantil, talvez a verdade não esteja compreendida por você. Então você tem que conhecer bastante disso. E a razão é porque Jesus deu esse direito às crianças, não é? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Eu vou encerrar por aqui, porque meu tempo já se deu. Mas como é que a gente faz para aconselhar a criança? Você precisa da tarefa de casa. Se você imprimir uma folha com coisas para a criança responder, você não entendeu nada do que eu estou falando. Tarefa de casa não é lição. Tarefa de casa é ensinar os pais e as crianças a pôr em prática as verdades que você acabou de colocar. Não dá para eu ensinar aqui, acho que precisa de uma aula inteira só sobre como criar tarefas caseiras. Tem livro escrito pelo Wayne Mack, são 2 livros, na verdade, sobre como criar, como desenvolver, como entender, como praticar, tarefa caseira ou lição de casa. Mas você está falando com uma criança, e a criança precisa de tarefa caseira, porque a sessão de aconselhamento precisa continuar depois da sessão terminar. Tá? E eu encerro com mais uma historinha. Antes disso, crianças precisam pôr em prática o que elas aprendem, senão elas crescem e ficam igual qualquer adulto. Elas dividem o que elas sabem do que elas praticam. Essa divisão é o que Provérbios chama de tolice. Eu sei o que é certo e faço o que é errado. Criança é um negócio que, você já reparou, criança, o que ela sabe é o que ela faz. Se você ensinou para a sua criança que Deus criou o mundo e o professor falar,
Porque o Big Bang, ela não vai pensar duas vezes. Está errado. Foi Deus que criou o mundo, porque o que eu sei é o que eu faço. Mas ela vai crescendo e ela vai ficando tola. E aí ela vira um adulto. Olha só. Então, certa feita, nós tivemos dificuldades com a nossa filha, que estava lutando com seu apego às coisas que ela tinha. E a gente identificou um crescente egoísmo. É o vulgo empresta para sua irmã, né? E a gente percebeu que ela estava com dificuldades. E depois de alguns avisos inúteis, que não surtiram qualquer efeito prático, porque a gente sempre precisa dar alguns avisos inúteis antes, não é? Olha, e a gente vai tentando manipular, a gente vai tentando impor medo, e nada disso é instrumento de Deus para a redenção da criança. Nós resolvemos dizer para ela, avisamos com antecedência, olha, daqui sábado que vem, nós vamos nos reunir, nós vamos ver quantos brinquedos você tem, e você vai decidir quais brinquedos ficam e quais vão. Ela quase morreu. Falei, na verdade, nós vamos doar seus brinquedos para crianças que não têm brinquedos, porque você não consegue se desfazer deles. Você precisa treinar o amor ao próximo doando, não emprestando. E ela foi sendo trabalhada durante esses dias, e ela estava incomodada. O sábado, para nossa surpresa, foi um sábado muito interessante e inesquecível. E quando ela foi à igreja e doou os brinquedos, e ela via crianças pegando os brinquedos, e a felicidade deles, ela mudou. Engraçado, depois disso, ela passou a ser uma criança mais disposta a servir. Ok, o efeito não é aquela coisa duradoura para o resto da vida, não é? Que também não é isso que redime, mas toda vez que a gente volta neste exemplo, ela, vez por outra, a gente precisa dizer, ó, está na hora de fazer de novo. Só que agora ela já não chia mais. Ela já põe a mão na consciência e já separa os brinquedos. Então, repare como não só possível, mas é uma delícia depois que você passa a fazer. Eu vou parar por aqui, porque nós temos que dar um espacinho para perguntas e respostas. Então, eu interrompo por aqui e pergunto se nós temos alguma pergunta a fazer. Deixa eu só ver se eu consigo jogar aqui. Foi ou não foi? Não foi. Deixa eu voltar aqui. Pô, eu estou ouvindo. Pois não. Pronto, eu coloco nesse slide aqui. Não ouvi o nome dos livros? Eu acho que chama Tarefa Caseira, do Wayne Mack. Mas eu só vi um deles traduzido para o português. E ele tem 2 livros. A gente traduziu, acho que esgotou o número 1 e a gente só tem o número 2, se não me engano. Chama Tarefas Caseiras, ou Como Fazer Tarefas Caseiras, do Wayne Mack. Mas você tem alguns artigos interessantes na coletânea de aconselhamento que ajudam você a pensar sobre isso. Mas, via de regra, vai ser mais, mesmo que você leia o livro dele, está muito dentro da cultura norte-americana. No final das contas, vai ser erro e acerto. Você precisa começar. E você precisa ter consciência de que você não vai dar uma tarefa caseira maravilhosa. Lembre-se de algumas dicas práticas. Primeiro, ela precisa ser concreta. Você não precisa deixar o aconselhado decidir, você precisa dar concretude. Você precisa dizer para ele o que ele vai fazer e explicar qual o princípio que está sendo usado ali. Sabe, marido que não tem paciência com a esposa quando ela está dirigindo? A tarefa caseira é passar uma semana no banco do motorista calado. Mas, pastor, não pode falar nada? Não. Mas e se? Não. E se ela bater? Falei, bata calado. Tarefa caseira tem que ser concreta. Ok? Segundo, tarefa caseira não pode ser facilmente feita de primeira. Ele precisa gastar tempo. Então, é importante que ela seja
repetitiva, que ele possa fazer e repetir, porque a ideia é treinar, é disciplinar, igual criança. Né? Eu acho que a terceira e última é que a pessoa precisa ter condições de fazer sem ajuda. Ela não pode depender de outro para fazer a tarefa dela, porque senão você acabou de providenciar a desculpa que ela vai te dar na próxima sessão do porquê que ela não fez. Então, ela tem que ter condições de fazer independente do outro. Pois não? Pastor, deixa eu perguntar, mas quando o casal... Não precisa não. Quando o casal, mesmo cristão, não estão mais juntos, estão separados, né? E há aquela questão da criança estar um dia na casa do pai, um dia na casa da mãe, né? Isso é uma realidade que eu estou te contando. Eu queria saber como é que fica o aconselhamento para essa criança, onde o pai está na segunda, a mãe na terça, e ela está com os dois, só que um dia de cada vez. E na hora do aconselhamento, como você colocou, eu tenho que conversar com a mãe ou conversar com o pai, e nenhum dos dois está nessa condição onde os dois juntos, estão sempre separados. Como que fica o aconselhamento nessa questão? Depende do cônjuge que trouxe, ele vai ser o seu ponto de apoio. Então, se a mãe que trouxe, a sua tarefa de casa vai acontecer na casa da mãe. Lembre-se de que essa criança está experimentando, ainda que intermitente e não continuamente, a mesma sensação que um adulto sente no mundo. A gente se sente seguro entre os nossos, na igreja, mas a gente sai para a Babilônia. Então, ela está um dia treinando, um dia praticando. Um dia treinando, um dia praticando. Eu não sei em que casa ela sofre mais dificuldade de pôr em prática. Quem rastreia é o conselheiro. E se o cônjuge que trouxe a criança é o dificultador ou o facilitador. Mas tudo isso ajuda me ajuda a medir aonde que eu vou colocar a tarefa. E há certas tarefas que eu vou falar para a criança na frente da mãe, mas que ela vai precisar fazer na casa do pai. Mas aí, no dia seguinte, a mãe vai verificar se a tarefa foi feita. Então, você tem que adequar. Eu entendo a ideia de realidade. E a gente está atuando, e a gente sempre atua na área do aconselhamento, como um parceiro do Redentor. Paulson diz que nós somos co-redentores. E você sempre deve apresentar o ideal de Deus. E esse não é o ideal. Então, essa pode ser até uma maneira de falar do Evangelho para esse casal, de que o que eles estão fazendo e essa divisão separa a criança dela mesma. Ela se vê dividida, porque ela pode ser uma criança na casa da mãe e outra na casa do pai. Ela adquire personalidades distintas, e isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, o seu trabalho é unir essas personalidades, você é um e o mesmo na casa do pai e da mãe, porque ela está vivendo coram homini, ela está vivendo diante do pai. Coram homini é uma expressão latina para diante do homem. Ela está vivendo diante da mãe ou diante do pai. E você precisa ajudar essa criança a crer e a entender que ela vive coram Deu, ela vive diante de Deus. O Deus que está na casa da mãe está na casa do pai. Ele vê e está presente o tempo todo. Então, ela não pode tergiversar. Então, tudo isso vai ajudando você a entender como dar uma tarefa, ou como entender esse aconselhamento, de uma maneira que ele seja uno, apesar de dividido. Espero ter ajudado. Pastor, me chamo Ziel. Prazer, Ziel. Prazer. Eu estou numa situação assim, é o sobrinho da minha esposa. Ele tinha 3 anos de idade e ele estava tendo algum tipo de comportamento bem difícil. E o pai dele estava preso e a mãe usuária, e o abandonou. E a minha sogra não tinha como cuidar dele, discipliná-lo. E eu resolvi adotá-lo. Ele ficou comigo 1 ano e 9 meses. Ele foi mudando o comportamento, ensinando sobre a palavra de Deus e orando. E eu morava no interior. Quando eu retornei para São Paulo, eu percebi que minha sogra queria tê-lo novamente, né? E ele mora com ela hoje, novamente.
E eu tenho percebido, ele vai fazer 9 anos. Eu tenho percebido que ele não obedece a nenhuma pessoa a não ser a mim. Então, hoje, ele não mora mais comigo, né? E o pai saiu recentemente do presídio, e o pai é muito ausente, mesmo dentro de casa com ele. E a mãe o abandonou. Então, eu percebi que, por me respeitar tanto, como que eu faço para ajudá-lo? Qual o papel que eu devo estar atuando na vida dele, em Cristo? Ok. Você não é o pai. E a adoção parece que não foi formalizada. É uma pseudo-adoção. Ela foi na prática, mas ela não é papel passado. Então, você não tem direitos sobre essa criança. Ok. Ponto 1. A vida dela é dura e terrível. Leve sempre em consideração esse contexto. Não é uma desculpa. Leve em consideração. Ponto 2. Você não é o pai, mas é uma figura paterna. Lembre-se disso. Você tem influência sobre essa criança. Terceiro e último, já que você não pode ser o pai, você pode ser o que qualquer cristão é na igreja, para qualquer criança da igreja, um discipulador. Você pode ser o mestre dela. Você pode separar tempo para estar com ela, você pode chamar ela periodicamente e pode fazer desse momento não só momentos lúdicos, mas principalmente momentos de discipulado. Essa criança vai ter muitas dificuldades, mas nesse momento você está semeando no coração dela. Mais para frente, ela poderá olhar para trás e dizer que ela não se tornou o que potencialmente ela poderia, porque houve um tio que fez isso, que falou aquilo, que deu esse exemplo. E são momentos chaves na vida da gente, que não precisam ser necessariamente cotidianos. O ideal é que seja. Mas repare, eu não gosto muito de falar de nomes, mas quando é bom a gente deve. Mas como está gravado e eu não tenho autorização para contar a história, eu vou reservar o nome, apesar de ser uma coisa boa. Mas olha como me marcou. Eu estava entrando no seminário e esse amigo querido já tinha se tornado pastor. Já era pastor, eventualmente eu acabei sendo colega dele de presbitério, coisa muito legal. E a gente era amigo. Eu só estava no começo do ministério, estudando teologia, já estava no seminário. E a gente saiu para pegar um cinema. Ele com a esposa dele, que era minha colega de infância, a gente cresceu junto. Cresceu junto é demais, né? Adolescência, juventude. E eu com a minha noiva. E a gente foi para pegar o cinema e tal. E a gente, muito amigo, fazia tempo que a gente não se via, batendo papo, perdemos o cinema. E aí deixamos as meninas na lanchonete, né, como é que chama aquele negócio grande lá que todo mundo fica comendo e falando alto? Praça de alimentação, esse troço aí. E aí ele falou, nós vamos lá tentar pegar o dinheiro de volta, ver o que a gente faz com o dinheiro do cinema, que o papo está melhor do que o filme. Aí a gente foi lá, e no meio do caminho, o reverendo, que eu não vou dizer, termina com Júnior, o reverendo Júnior falou para mim e falou assim, Jonas, e aí? Nós temos direito ao estacionamento porque a gente comprou o ingresso, só que a gente não assistiu o filme. Porque o estacionamento é para quem assistiu o filme. E a gente não assistiu o filme. A gente paga o estacionamento ou... Eu, mais sagaz do que todos os animais teológicos, disse, o que você acha? Doido, que seminarista pode ser rico o que for. Quando ele entra nessa condição, a pobreza se apodera dele. E eu, doido para ele dizer, você vai ter a bênção de não pagar o estacionamento 2 vezes. Essa que você não assistiu o filme e no dia que você vier assistir, que a gente pegou o ticket valendo para assistir em qualquer outro dia. Mas não foi o que ele fez, não. Aí ele foi me explicando que a gente não devia usufruir daquilo e tal. E eu nunca mais esqueci daquela cena. E a gente tinha saído para assistir um filme e bater papo. Mas ele me discipulou. É isso que você pode fazer na vida do seu sobrinho.
O homem do microfone que decide. Meu nome é Fabiana. Prazer, Primeiramente, Fabiana. eu queria glorificar a Deus pelos seus ensinamentos, do pastor anterior também, e de toda a equipe que organizou aqui. Acho que isso tem edificado muito a gente. Amém. Eu sou mãe de 2 crianças, uma de 3 anos e uma de 7. Eu não cresci num meio evangélico, eu venho de uma igreja católica, me converti numa igreja pentecostal e Deus me direcionou para Pinheiros há menos de um ano, a qual eu sou membro agora. Quando você toca naquele assunto sobre como, às vezes, a professora expõe a palavra para as crianças de uma forma sem um comprometimento bíblico e edificante, isso é muito importante, porque eu, por exemplo, fui uma criança catequizada, crismada, e eu nunca havia sido apresentada ao Evangelho como, de fato, ele é. E uma vez, meu esposo, ele falou a história de Cristo para mim, eu já tinha 35 anos. E eu disse, a primeira coisa que eu disse para ele foi: porque ninguém nunca me contou essa história assim. Desde criança, eu ia à igreja, eu participava. Eu lembro que recentemente eu encontrei um amigo meu no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, e ele disse assim para mim: achei que você nunca sairia da igreja católica, soube que você se converteu. E aí eu falei, porque você sempre estava na missa, você cantava lá na frente, e eu achava que você nunca sairia de lá. E eu falei, nossa, eu era assim? Eu não sabia nada da palavra. Eu não conhecia a palavra. Então, essa é a importância da gente expor a palavra para as nossas crianças de uma forma como espada mesmo. Sabendo que dali realmente tem frutos para sair. A gente não pode falar a palavra de qualquer jeito. A minha filha de 7 anos, ela está na escola bíblica aqui de Pinheiros. E eles estão estudando sobre Gênesis. E ela fez uma pergunta ao pai que me impressionou. Ela falou assim: pai, se Deus é onisciente, por que ele fez a árvore do pecado, sabendo que o homem pecaria? Essa pergunta veio de uma criança de 7 anos. As melhores vêm das de 7, viu? O número, né? Vai aprendendo. E aí ela falou, eu perguntei ao meu esposo, o que você respondeu para ela? Semana passada, eu trouxe a pergunta para a professora e ela me perguntou, o que você respondeu para sua filha? A resposta que eu dei para ela foi, a história da redenção já existia. Quando Deus criou a árvore do pecado, já existia Jesus, que seria nosso Salvador. É a resposta que eu tenho, é a resposta que eu entendo. Obviamente, se vocês puderem completar, eu até agradeceria. Mas, para mim, a principal, no meu coração, é a resposta que existe. Eu tenho orado pela evangelização de muitas crianças, para que Deus possa fazer de mim um meio de evangelização de muitas crianças, com histórias que refletem realmente o Evangelho de Cristo e que tragam para elas de uma forma que realmente elas possam entender, com palavras que realmente elas compreendam. Mas a minha maior pergunta é algo que eu tenho sido incomodada desde o ano passado. Eu não trouxe isso à frente, mas é uma coisa que eu tive contato no ano passado, na escola da minha filha de 7 anos, sobre a ideologia do gênero. E, na realidade, veio ao meu conhecimento um grupo que existe no HC, um grupo da psiquiatria do Hospital das Clínicas, que quando a criança ela tem essa ideia da ideologia do gênero, onde ela não se vê com o gênero que ela tem, na realidade isso não tem nada a ver com como que eu vou dizer, homossexualidade. Eu não sei se as pessoas sabem a ideologia do gênero. Crianças transgêneros não são crianças transexuais. Crianças transgêneros são crianças que acreditam que tem um outro gênero, ou seja, ela é do sexo feminino e acredita que é do masculino ou vice-versa. E na realidade, existe um grupo do HC que acolhe essas crianças e instrui a elas que elas, se têm o gênero feminino e que se querem ser do gênero masculino, elas vão sofrer, elas vão enfrentar uma sociedade preconceituosa, né? Porque é assim que nós somos vistos.
mas que elas estão aptas a ajudá-las, inclusive com inibição hormonal e indução hormonal posteriormente. Uma coisa que aflige meu coração, pastor Jonatas, é o que a nossa igreja tem feito do ponto de vista para tentar alcançar não só essas crianças, como essas famílias. Porque o que eu assisti foi os pais, quando se veem numa situação como essa, que é mais ou menos na faixa de 9 a 11 anos, eles não querem o que a HC vai oferecer. Só que se eles não levam os filhos até lá, eles entendem que eles são preconceituosos com as próprias crianças. Então, o que a nossa igreja poderia fazer para alcançar essas crianças, do ponto de vista, não só elas, como aos pais, para que elas conheçam a obra de Cristo, o Evangelho, de forma que a gente possa assisti-las e tirá-las desse meio. Obrigada. Nada. Obrigado pela pergunta, mas está repassando uma pergunta de uma criança de 7 anos, não é? É uma pergunta difícil que você me fez. A primeira resposta, o que a nossa igreja tem feito para alcançar? Essa é a parte fácil. A resposta é nada. O que a igreja poderia fazer? Essa é uma resposta bem complicada. Nós estamos vivendo no Brasil uma época de extremo moralismo e nacionalismo. Então, as pessoas hoje adoram a família, não o Deus da família. Não se enganem. Não se enganem. Nós não estamos vivendo às portas de uma era de ouro da família e da valorização da família. Não. A gente tirou Deus e colocou a família no lugar. Outras coisas ocuparam esse lugar ao longo do tempo e vão continuar. Logo, logo a família sai e entra outra coisa. A família existe para a glória de Deus. Quem criou a família foi o Senhor. Então, só um alerta. A segunda coisa é que a sua experiência é muito semelhante à minha. Normalmente, e é curioso que foi com esse discurso que o atual presidente foi alçado à mídia, é que normalmente pai e mãe que tem criança, uma família, quando enfrentam esse problema, eles não querem que isso se normatize. Eles querem recuperar, eles entendem que essa criança está perdida, ainda que dentro de si. Tudo isso, gente, é conceito de filósofo e psicólogo. Não é maldade da minha parte. Tem estudiosos que vão criando essas divisões. A ideia de que você pode se perder dentro de si, que você está dividido, isso é teoria, não é maledicência. Tá? Dá para dizer quem, dá para dizer onde, dá para dizer em que livro, mas não é o que as pessoas querem. A terceira coisa é que não dá para a gente, como igreja, ou como conselheiros, ou como capelães, menos ainda, atacar um hospital, ou uma clínica, ou um grupo, porque está fazendo isso, porque esse não é o caminho. A minha tese é de que nós somos, como seres humanos, bichinhos difíceis. Se você me bate de fora, eu enrijeço. Se eu te quebro de dentro, eu amoleço. A gente não ganha essas pessoas batendo mais forte para quebrar. Talvez a gente tenha que perder para ganhar. Como Cristo fez, ao invés de chamar a miríade de anjos, se entregou. Com isso, não quero dizer que você deva, então, mandar ou assentir. Mas essa pessoa que tem contato com você, que é seu amigo, que é seu parente, que é seu conhecido, que comentou, que está enfrentando esse problema. Eu estou aconselhando um conselheiro, faço isso também, né? Dou orientações para conselheiros. Eu estou com um conselheiro, uma conselheira, na verdade, que eu estou acompanhando, que ela está acompanhando um caso assim, que a mãe virou para ela e falou: já tem um em casa que optou, o menorzinho está optando, eu tenho que botar na minha cabeça que de lá de casa só sai homossexual. E ela me procurou, falou: o que eu falo para essa mãe? Porque ela está pedindo ajuda para se conformar. E a Bíblia já diz: não vos conformeis com este século. Não é? E a tristeza disso. E eu expliquei para ela que é o normal que a gente encontra por aí. Eu aconselhei e acompanhei famílias onde todos daquela casa saíam com a mesma rebeldia. Tem casas que produz, não interessa quantos filhos eles tenham, vai produzir o mesmo tipo de filho, o mesmo tipo de rebeldia.
eu acompanhei um rapaz, na verdade, a história é um pouco longa, família grande, e a moça estava optando pelo lesbianismo na época. E um dos irmãos já era casado. E ele me confessou, falou, a minha casa é tão difícil que eu nunca fui, mas eu já pensei em ser. De alguma coisa que eles fazem lá que inclina as crianças para isso. Não seria o caso de você aconselhar só, percebe? A criança. Você teria que ter acesso aos pais. O que a gente pode fazer, então? Eu poderia dar milhões de dicas aqui, mas não é minha especialidade, é uma coisa que precisa ser estudada com um pouco mais de seriedade. Eu não acredito que seja como se diz, eu não sou um inimigo da teoria de gênero, eu sou um crítico. Eu acho que tem coisas muito mais sérias do que simplesmente está errado. É pernicioso. E parte do pensamento da teoria de gênero já está andando nos corredores da Igreja de Cristo. E a gente precisa vencer isso lá dentro. Porque em algum momento nós vamos começar a achar isso normal. Esse é o momento que eu temo. Acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é parar de tentar vencer e passar a estudar. A teoria de gênero, ela nem começa na teoria de gênero. Você tem que ir lá para Simone de Beauvoir. Você tem que ir para existencialismo. Você tem que namorar a filosofia se você quiser resolver esse problema. Então, a primeira coisa que eu diria a vocês é estudem. Leiam. É claro que eu estou dizendo para vocês que vocês já estão fazendo. Eu diria, façam cursos de aconselhamento bíblico. Ah, não, vocês já estão fazendo, né? É isso. Mas é exatamente isso. A primeira coisa é, faça cursos. Se esmere nesses cursos. A segunda é, faça cursos e leia além do aconselhamento. Leia os psicólogos, leia os filósofos. Lembra que eu falei bom golpe de vista e estômago? Você vai precisar dessas duas coisas também. Repare no que esses homens viram e aguente firme, porque não é fácil. O Steve Vyers, quando estava produzindo o livro Colocando o Passado no Seu Devido Lugar, ele deu esse testemunho quando veio ao Brasil. Ele falou para nós, ele estava estudando Freud. Várias vezes, depois de estudo intenso em Freud, ele não conseguia abrir a porta e ir direto ter com a família. Ele falava, eu me sentia tão sujo que eu não conseguia me relacionar com a minha família. Ele tem filhas, e ele tinha lido Freud, ele estava estudando Freud, ele estava conhecendo Freud a fundo, que ele primeiro tinha que ter um tempo a sós, ele terminava de estudar Freud, e tinha que se limpar. Aí ele ia para o banho, tomava um banho, saía, voltava para o escritório para ler a Bíblia, para depois falar com a família. Porque ele não aguentava de tanta opressão. Você está disposto a passar por isso? Você quer ajudar essas pessoas? Você tem que ter esse nível de comprometimento. Então, participe de cursos, estude e, terceiro, promova. Nós já estamos passando da hora de termos alguma coisa no Brasil que enfrente isso legalizadamente. A gente confia demais em político, em projeto, em lei. Nós precisamos de associações, de institutos. Nós precisamos de um corpo ou de uma associação de profissionais cristãos que tenham cosmovisão cristã e que promova a cosmovisão cristã. Então, não somente compre livros, escreva livros. Uma das minhas, brincadeira aqui, a palavra que eu vou usar, mas a verdade estará lá. Uma das minhas maiores ídolas é a Eleni, porque essa mulher é uma máquina de produção. Eu acho que ela grava e vai... sabe aquele programa que vai escrevendo, que não é possível? Tanto que essa mulher escreve. Mas, e o tanto de pessoas que ela alcança? Um outro ídolo com quem eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, de entrevistar, é o Hernandes. O bicho é uma máquina de escrever. Literalmente, eu falo para ele que é a encarnação do PC, porque tanto de livro que esse homem escreve, onde ele arruma tempo. Mas o ponto é, à medida que a gente vai produzindo, a gente tem um livro para cada situação.
Não é verdade? Eu tenho um livrinho da Eleni que fala sobre isso. Eu tenho um livrinho que fala sobre isso. Eu tenho um livrinho que fala sobre aquilo. A gente tem. Já temos condições de produzir. Então, está faltando pesquisa acadêmica. Cadê as publicações acadêmicas sobre ideologia de gênero questionando? Cadê? Não temos. No Brasil é hegemônico. Só tem uma coisa, e essa é uma coisa. Por último, um quarto e última dica é: não temos nada disso, isso é a longo prazo, não tem como fazer, mas você pode ajudar uma família a ser salva desse problema. Se você conhece alguém que está passando por isso, e você tem condições, não é no HC, mas você pode dizer: eu posso te ajudar. Eu, não é profissional, não é nada, como pessoa. Não quer? Acha ruim? Queria ter outra alternativa? Existe. E se você tem na sua igreja condições de começar um ministério de aconselhamento, faça. Quando eu fiz na igreja que eu pastoreei, como eu era pastor titular, que agora eu pastorei como auxiliar, sou co-pastor, mas quando eu era o pastor titular, nós tínhamos um ministério que cresceu demais. Eu acabei tendo que sair, fui fazer o doutorado, mas a coisa estava indo de uma tal forma que empresários da região, da rua, do bairro, lojinha, empresas, eles estavam encarando problemas com as pessoas que ficavam fora do trabalho porque pediam licença médica para tratar de depressão, essas coisas. Eles se reuniram e estavam estudando a possibilidade de fechar um convênio com a igreja para mandar as pessoas para a igreja, porque eles não aguentavam mais, eles perdiam um funcionário. O funcionário vai para passar 2 semanas, fica 6 meses e não volta bom. E tudo isso começou no dia que um desses empresários não crentes, que tinha esposa crente, frequentava a nossa igreja, foi ao culto, ouviu dizer, sugeriu, ela passou comigo e acabou a depressão. Ele falou: cara, ele não é crente. Ele falou: cara, isso que você faz vale ouro. Porque eu tive a minha funcionária de volta, meus colegas não têm. E ele queria fazer uma roda de palestras, fosse em cada empresa, falando do que a gente fazia. No final, acabou que não deu certo. Mas onde que isso começou? Começou com uma pessoa. Eu digo para você como começou na minha vida, que é a coisa mais engraçada que existe. Eu cheguei na igreja, sala de aconselhamento não fica na porta da frente, eu estava na minha sala lá no fundo da igreja, eu falei para Deus, que é o cara que mais manja de marketing no mundo, eu falei para ele assim: Deus, eu vou fazer esse troço aí, eu vou ser conselheiro bíblico, a partir de hoje eu vou tomar coragem, vou atender quem entrar por essa porta. Eu levantei, dei a volta na minha mesa, abri a porta do meu gabinete, deixei ela aberta, sentei e falei: quem entrar, eu aconselho. Foi isso que eu fiz, literalmente. Não estou inventando. E sabe o que é mais engraçado? Apareceu gente. Então, se você se dispor a fazer, Deus vai mandar. É assim que funciona. Tinha mais gente, eu não sei se temos tempo, eu vou aqui, ó. A hora que a Eleni falar, eu paro, senão não paro. Ó, tem mais 2 aqui na frente. Primeiro, segundo... você que decide, irmão, eu só respondo. Quarto, quinto, tá? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vanderleia. Mas você faz aconselhamento só de criança ou você é um conselheiro de adulto, de criança? Porque você falou que você abriu de tudo? De tudo. Não é bom. Eu gostaria de ser especializado. Mas como a minha área é uma área mais teórica, eu acabo abrindo de tudo, até para ter experiência, mas eu aconselho indistintamente. Mas posso fazer mais uma? Claro. E falta, né? Falta bastante conselheiro, não falta? Porque quem se enveredou por aí, a gente vê o tanto que faz, o quanto não tem, né? Pessoas para aconselhar e... Sim. Falta. Então... eu já disse isso, eu e o reverendo Alberto já comentamos sobre isso. Se tivéssemos um batalhão de 300 pessoas formando conselheiros hoje no Brasil, nós ainda não daríamos conta da demanda. E nós não temos. Nós não temos nem 100, né?
Não temos nem 100 treinando no Brasil. Treinando. 100 centros de treinamento. 100 trabalhos na área de aconselhamento. Não temos. Então, a parte boa é que isso aqui tem um potencial enorme para crescer. Nunca, até que Cristo volte, nunca deixará de ser verdade que os campos branquejam, mas os trabalhadores são poucos. Acabou? Você provocou o pessoal.